Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA. Alguém pela primeira vez aqui na casa, sejam bem-vindos. Hoje, excepcionalmente, a gente não está com poucas pessoas para atendimento fraterno, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida ao final da palestra, pode aguardar e pedir algumas informações aqui comigo, ok? Então, vamos iniciar esse nosso encontro de hoje através de uma prece, sentindo este ambiente, entrando em sintonia com a energia deste ambiente, que a gente possa nos harmonizar, nos preparar para mais uma semana de caminhada. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O nosso tema de hoje, também reforçando esse nosso encontro, é mais um estudo do que uma palestra, tá? Então, se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, tá? O objetivo aqui é a gente ter um entendimento um pouquinho maior e não apenas passar conteúdo, tá? O nosso tema de hoje, das próximas palestras que eu vou fazer, vai ser em cima dessa trilogia Evolução. De Júlio Goelzer. Ele é um médico de Florianópolis, mas foi intuído por um espírito que usou esse codinome de Séforos. E é um resumo muito interessante do que é essa nossa caminhada evolutiva, para o entendimento do que a gente está fazendo aqui. E esta é a proposta desse nosso estudo Vida Consciente. Entender o ponto onde a gente está nessa caminhada evolutiva, o que a gente pode fazer, o que não pode, o que a gente pode fazer que possa prejudicar algo lá na frente, a gente ou os outros, né? Então, ter esse entendimento das regras da vida para a gente não fazer mais besteira, né? Porque até então a gente não sabia disso, ia vivendo e fazendo o que vinha na cabeça, né? E a gente arrumou um monte de desafios e encrencas, né, para a gente nessa caminhada. Então agora a gente está num ponto que a gente pode entender isso e usar isso a nosso favor, tá? Não se sentir inferior porque eu não soube disso antes, né? Toda a humanidade até alguns séculos atrás estava apenas preocupada em se manter alimentada e segura. Agora que a gente está tendo um tempo para esse autoconhecimento. Até então, a proposta de aprendizado do planeta ainda era muito nesse causa e efeito, né? Para que a gente chegasse num ponto a essa conclusão. Não quero mais esse modelo de vida, de egoísmo, de orgulho. Não quero mais isso para mim. Não deu certo, pensando como espírito, né? Então agora, como esse modelo não deu certo, a gente tem que reaprender a viver. E a gente traz esses costumes como automatismos do passado, que a gente fez em vidas anteriores. Então a gente tem que ter essa força para mudar esses aspectos que nos faziam agir diferente. E a gente sente muito isso hoje, né? A gente sabe que não deve fazer algo, mas tem uma vontade enorme de pular no pescoço do sujeito, né? E a gente já sabe que não deve mais, né? Então isso é muito forte, é uma energia do que a gente viveu até hoje em vidas passadas. Então agora a gente precisa entender o porquê isso está acontecendo com a gente. E a gente estuda basicamente o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho é um repositório de leis universais. Então no Evangelho Jesus falou para amar até mesmo os inimigos. E isso é forte. Agora quando você vai estudar, entender primeiro o que é amar, né? Amar não é você convidar esse sujeito para a tua casa, para confraternizar com ele. Amar é boa vontade, ou seja, não prejudicá-lo de nenhuma forma, indulgência, não julgar e perdoar, perdão. Então isso é amar, ter boa vontade, não julgar e perdoar. Então fazer isso com nossos inimigos. Por quê? Porque esse inimigo foi alguém que a gente prejudicou lá no passado,
Então fomos nós que o tornamos nossos inimigos. Então a responsabilidade é nossa. E aí fica mais fácil entender e seguir as orientações de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, também nessa mesma linha, né? É a causa e o efeito. Tudo que eu faço para o próximo, na vida seguinte eu vou vivenciar aquilo. Então eu vou estar no lugar do próximo. Então eu sei que vale a pena amar o próximo como a mim mesmo. E assim a gente vai conseguindo vencer essas forças que a gente traz no nosso inconsciente de querer viver egoisticamente, né? Primeiro a gente, depois os outros, primeiro vem a nós, depois o vosso reino, né? Então é uma força muito intensa que a gente traz, esses impulsos de passado, e com esse entendimento, com a razão do nosso lado, a gente começa a conseguir segurar essa força, esse impulso que vem do nosso inconsciente. E o Júlio Gelser foi muito feliz, lógico, isso aqui é uma obra que a espiritualidade trouxe para ele apenas materializar aqui, né? Então tem um propósito maior esse estudo aqui. Se eu não me engano, não tem mais disponível em venda física, apenas no Kindle, tá, para o Amazon. Então você pode comprar ele digitalmente. É barato, acho que é R$ 9,90 cada volume desse aqui. Por que somos assim? Essa é a pergunta, né? Por que a gente vive desse jeito? Por que a gente pensa uma coisa, mas sente outra? Por que a gente é desse jeito? O instinto acompanha o corpo físico humano que tem origem animal. Então essa é uma cadeia evolutiva. Nós somos uma centelha divina, né? Então Deus, quando nos criou, nós somos uma partícula dele. Então ele nos criou e lançou para essa caminhada evolutiva. E a gente veio percorrendo toda essa caminhada, chegou no ponto que a gente está, segundo o meu entendimento, no ponto mais longe de Deus possível, né? Em comparação vibratória, né? A gente está no plano físico, e Deus, que é todo material, né? E Deus, espírito, é todo imaterial. Então a gente está no ponto mais longe dele. E agora, a partir daqui, não só do reino nominal, nós como homens, né? Mas desde os vegetais, animais, são todas partículas divinas que contêm essa partícula divina, lógico, misturado também com a parte física, né? Um binômio, né? Físico e espiritual, e isso vem evoluindo. Então a gente veio do animal. Como animal a gente aprendeu também. Quanto maior é o grupamento de animais, mais primitivo ele é. Então, cardumes, enxames, né? Esses são os animais mais primitivos na cadeia evolutiva, né? Abaixo deles, daí, dos vegetais. Então, vem evoluindo do vegetal, dos animais, seguindo essa cadeia também evolutiva dos animais. Quanto maior o conjunto, né? Esses cardumes, é uma alma, grupo que abrange todos esses elementos. E assim você vai avançando no reino animal até chegar no topo de cada uma dessas linhas de evolução animal. Que o cachorro está no topo dessa linha dele, o gato também no topo da linha, o cavalo, os golfinhos, as baleias também, cada um é a última faixa de evolução nesse reino animal para eles, né? Lógico, não é uma vez que vão vir como um cachorro, por exemplo, né? Vão vir várias vezes, embora tenha alguns cachorros por aí que parece que já passaram da hora de virar humano e ainda não quiseram, né? Mas só para falar que a gente vem do reino animal, assim como o corpo de qualquer outro ser encarnado. O instinto corresponde aos mecanismos impressos em cada célula com o objetivo de fazer de tudo para preservar a espécie. Então o instinto é uma energia muito forte. E ela foi necessária, e é necessária para o reino animal para que a espécie se perpetue. Só que, depois que você sai do reino animal e começa no reino hominal, onde a gente está agora, não tem um botãozinho que desliga esse instinto. A gente traz ele. E ele faz muito estrago ainda, porque é o que a gente chama de egoísmo, né? O egoísmo é filho do instinto, de querer se manter vivo e perpetuar a espécie. E o instinto, uma forma que eu achei interessante de comparar ele,
eu sou engenheiro também, sou suspeito de ter essa analogia, né? Mas é um andaime. Quando você vê uma construção, não tem aqueles andaimes por fora ali para construir, né? Então, o instinto, o ego, é esse andaime ali, que é necessário para construir a edificação. Mas depois que a edificação está pronta, que é onde a gente está agora, fica feio ter aquele andaime lá na frente, né? Então você tem que tirar esse andaime. Então a gente chegou no ponto que a gente precisa desmontar o andaime do instinto, do egoísmo, para que a gente fique mais bonitinho. Foi muito importante para as primeiras fases da existência da vida na Terra, porque esse instinto de preservar se manteve durante milênios as diversas espécies de corpos físicos presentes a servir de estruturas de manifestação das diferentes consciências que aportaram no planeta para evoluir. O instinto é o pai do ego. Nem tudo o que pensamos é nosso. Isso aqui gerou muita dificuldade, né? Porque vinha no nosso pensamento, na nossa cabeça, na nossa mente, um pensamento, a gente achava que era nosso e dava energia para ele, continuava a tê-lo. Né? E agora a gente sabe que nem tudo que vem na minha mente é meu. Pode ser de algum espírito ali fora querendo me induzir a um erro, pode ser de uma terceira pessoa, não conscientemente, pode ser minha mãe hoje, mas lá no passado a gente andou se estranhando, então uma parte dela quer me prejudicar hoje, mesmo que já devolveu a vida, mesmo que é muito amável, que a gente se dê super bem hoje, essas partes do inconsciente que a gente está começando a entrar em contato agora, da existência delas, né? Então, o que está no nosso campo mental não é nosso. A maioria que passa pela nossa mente não é nosso. Pode ser do campo espiritual, pode ser do campo psíquico de quem está ao nosso redor, pode ser do nosso campo psíquico, pode ser de formas de pensamento, ou seja, pensamentos agrupados das pessoas, sejam próximas de nós, seja de um país, seja de um planeta, né? Uma comparação também interessante para a gente entender o que é forma pensamento em jogos da Copa do Mundo, jogos do Brasil, né? Tirando lá o 7-1 da Alemanha, né? Então, sempre que tem um jogo da seleção brasileira, mesmo quem não gosta de assistir futebol, está ali ansioso para assistir o jogo, porque é uma forma de pensamento, a nação inteira está envolvida ou emanando esses pensamentos, e mesmo quem não gosta muito de futebol acaba recebendo esses pensamentos, essa energia e se influenciando por ela. Então aqui é uma influência positiva, né? E o pior é que a gente se deixa levar pelas negativas, né? Que estão em abundância por aí. Quantas vezes nos deparamos em conflito com os nossos próprios pensamentos? Quantas vezes concordamos ou discordamos dele como se estivéssemos conversando com outra pessoa? É justamente porque você é a mente consciente. Sofre influência direta do ego, do eu espiritual inconsciente e do eu superior. Quanto maior o apego material, mais forte será o domínio do ego. Quanto maior a dívida kármica, maior será a ação do inconsciente em reapresentar personalidades ao consciente. Então, os pensamentos que vão vir na minha mente dependem do ponto onde eu estou nessa caminhada evolutiva. Se, por exemplo, lá no passado, eu, invadia casas para subtrair bens das pessoas, né? Ou seja, eu era ladrão lá no passado, hoje em dia eu vou ter medo que roubem a minha casa. Porque eu já fiz isso, então se eu fiz, eu sei que alguém pode fazer inconscientemente. E aí a gente começa a instalar um sistema de segurança mais avançado, tal. Mas aquele medo fica ali. Enquanto você não resolver essa questão do passado, esse medo vai aumentando. E quanto mais segurança você tiver, em algum momento isso vai ter que acontecer. E aí vai ser da pior forma, possivelmente a mão armada quando você está chegando em casa, né? Então, se você tem um medo exagerado de algo, vá trabalhar isso, ver o que é, de onde vem essa causa. Então, tudo que passa na nossa cabeça é um chamado de atenção para algo que precisa ser ressignificado na nossa caminhada evolutiva. Então, se eu preciso me analisar, né? Observar os meus pensamentos, os meus sentimentos.
todos esses sentimentos que eu tenho, esses pensamentos, são avisos do meu inconsciente, do meu espírito, de algo que eu preciso trabalhar, melhorar. Então isso não é um castigo, é para resolver algo, para que a gente evolua, para que a gente deixe esse aspecto para trás. Somos a somatória do que fomos. Como trazemos no nosso inconsciente as várias vidas que vivemos como personalidades diferentes, cada uma delas traz consigo as situações que vivenciaram. Veja que interessante. Isso aqui é desse espírito que orientou essa trilogia, tá? Então a gente traz no nosso inconsciente, o nosso inconsciente é uma memória nossa, do nosso espírito, que é inconsciente para a gente. Eu não tenho acesso a ela, apenas sofro a influência dela. Então a gente traz, é uma afirmação, a gente traz no inconsciente as várias vidas que vivemos como personalidades diferentes. Como ladrão, como padre, como mendigo, como nobreza. A gente já foi de tudo, porque a gente está em final de curso aqui na Terra, né? E agora tem essa prova aí da transição planetária. Quem não passou na prova vai ter que continuar ela em outra escola, não vamos poder continuar aqui, né? Então, como a gente está em final de curso aqui na Terra, a gente já passou por tudo, por todas as disciplinas. Então a gente já foi de tudo. Por isso Jesus falou para não julgar, né? Porque o que a gente está julgando no outro, a gente já foi. E cada uma delas, dessas vidas passadas, traz consigo as situações que vivenciaram, o que fez de certo e de errado, assim como a sua expressão emocional, agressivo, amoroso, compreensivo, orgulhoso, pervertido, enfim, traz no seu inconsciente o que realmente foi. E isso não vem tudo numa hora só. A gente alterna essas influências durante o dia. Então, quando eu estou em casa com os meus filhos, é uma parte minha ligada à função de pai que aflora. Quando eu estou lá no meu trabalho, é outra parte, mas ligada à científica, né, que está em ação também. Quando eu estou aqui, é outra área minha ligada à religião que está aflorada aqui, sendo utilizada. Então a gente sente essas influências durante o dia. Quem é casado, se for observar, vai perceber isso bem no outro, né? Na gente é difícil a gente perceber, mas no outro. Você percebe a mudança do outro, até mesmo o cheiro da pessoa muda. A expressão, a fisionomia, o tom de voz muda. Então, porque ele está em contato com uma dessas vidas passadas, ligadas a alguma coisa. Ou ele está estressado, ou preocupado com alguma coisa. Então, essa parte dessa consciência do psiquismo aflora e influencia nas nossas expressões. E essas vidas passadas estão todas guardadas em nosso inconsciente espiritual, no campo mental. É como se dentro desse compartimento vivessem ainda todas aquelas pessoas, ou seja, não é uma memória como um filme gravado, não. É vivo, só não tem mais o corpo físico. Com todas as emoções, os sentimentos, a raiva, o ódio, o amor também. E cada uma delas trazendo ainda suas experiências, suas emoções e sentimentos para serem tratados na hora certa. Então, não se culpar quando você tem um acesso de raiva. Apenas observe isso e procure entender o que precisa aprender com isso. De onde está vindo isso? Então, investigar. Isso é autoconhecimento. É se observar e cada um desses aspectos que eu não gostaria de ver no outro, aí eu preciso trabalhar em mim. Aí que essas vidas passadas aqui, essas várias vidas, ele chama de personalidades. Então, a partir de agora, a vida passada é chamada de personalidade. As personalidades pregressas possuem as suas deficiências, as suas mazelas, e também serão tratadas mediante a conscientização da personalidade atual encarnada. Então, eu sou o professor
dessas personalidades minhas. Então, digamos, no trânsito, se eu fui muito impaciente e não respeitava essa ordem, digamos, no trânsito ou algo parecido, né, de respeitar a vez das pessoas, né, eu vou trazer isso muito forte de hoje, querer continuar passando na frente dos outros, não respeitando no trânsito. E como eu estou me conhecendo, eu vou procurar policiar isso. Sempre que tiver vontade de ter pressa ou de passar na frente do outro, eu vou me lembrar disso e vou segurar. Essa é uma parte relativamente fácil. É difícil aquela que quando a gente está segurando, vem um outro e passa na frente da gente. E aí o sangue ferve, né? Porque eu já fui assim. E como eu estou começando a mudar, eu quero que o outro faça, como eu estou fazendo também. E não funciona assim. Mas como eu estou me autoconhecendo, aí eu vou segurando. Mesmo que ferver o sangue, eu me seguro, não baixo o vidro, não faço nenhum gesto, né? E aos poucos, como eu vou mudando essa minha atitude, eu estou conscientizando essas personalidades pregressas com a minha atitude. Então a minha mudança agora vai refletir no meu inconsciente. Porque aquela minha parte que desrespeitava os outros não vai ser mais alimentada. Então, sempre que eu dou vazão a pensamentos ou a atitudes desses aspectos, eu estou alimentando estou deixando mais fortes esses aspectos meus. E quando eu não dou vazão a isso, eu estou enfraquecendo eles. Então, esse é o orar e vigiar de Jesus. A gente fica vigiando para cuidar de não dar vazão àquilo que a gente fez no passado e que agora a gente sabe que não é certo. Então, não se culpar, não é questão de culpar e condenar. Na época a gente fazia isso porque estava muito ligado no instinto. Na época a gente só vivia em função de manter o grupo familiar alimentado e protegido, né? Então era função nossa na época. Agora não, agora a gente está mudando isso. E precisa ressignificar esses aspectos que são nossos, estão habitando o nosso inconsciente. Sendo que a vida lhe põe à frente uma situação que abrirá uma porta de expressão para aquela individualidade do passado. Então, se eu tenho esse aspecto, digamos, no trânsito, eu vou ser atraído para estar no trânsito onde as pessoas também não respeitam. Então, se eu começar a mudar essa atitude, eu vou começar a ser atraído para estar no trânsito em locais de pouco congestionamento, ou se isso for impossível, em vias onde estão pessoas que respeitam, ou nesses momentos onde estão pessoas que respeitam. Então, o mundo lá fora permanece exatamente igual. Mas quando eu mudo a mim mesmo, uma parte de mim, nesse aspecto, o mundo para mim vai estar mudado. Dali a algum tempo você vai começar a pensar assim, nossa, como o trânsito está bom agora. Mas não mudou nada. Você que mudou e você que está em momentos em que o trânsito não está difícil. Assim como pessoas também. Se a gente reclama que só tem pessoas negativas ao nosso lado, vamos tratar. Porque elas estão sendo atraídas para mim, né? Então vou começar a mudar meus pensamentos. Vou começar a acordar, em vez de reclamar de algo, vou procurar um motivo para agradecer. E dali a algum tempo você vai perceber que está rodeado de pessoas agradecidas, pessoas com energia boa. Embora nenhuma delas mudou. Pode ser até a mesma pessoa. Mas como a tua vibração mudou, você vai atrair nela, quando ela estiver perto de você, você vai atrair para aflorar no psiquismo dela aspectos que têm a mesma vibração tua. Então parece que o mundo mudou, mas não mudou nada, mesmo sendo a mesma pessoa. Então a mudança está na gente. Não está lá fora, não está no patrão, não está no governo. Está dentro da gente mesmo. Mesmo que o patrão mude, que o governo mude, se a gente não mudar, a gente vai continuar do mesmo jeito. Um exemplo é a corrupção. Se a gente fala mal da corrupção, né? Se eu me permitir pequenas corrupções, porque todo mundo faz, eu ainda estou ligado na corrupção e vou sofrer as consequências da corrupção.
Quando eu tenho esse entendimento e começo a mudar esse aspecto, não, mesmo que é uma coisa pequena, mesmo que todo mundo faça, eu não vou fazer, porque não é certo. E aí o país, ou o planeta, ou o Estado, ou o município pode continuar corrupto, mas eu vou ser atraído para viver em locais ou situações onde a corrupção não está afetando. Então vale a pena mudar, mesmo que o mundo inteiro não mude, e ele não muda. E vai mudar daqui a algum tempo quando todo mundo mudar, né? Porque o governo é o quê? É representação do povo, não só pelo voto. É representação pela vibração do povo. O povo tem o governo que precisa ter. Então, se está errado, não é mudar lá, é mudar aqui. E eu me perdi agora. Acho que é aqui, né? São consciências que agiram influenciadas pela ação mais forte do ego. Ou seja, não são culpadas. Na época, era assim que se vivia e pronto, ponto final. Como há 2 séculos atrás, era normal você ter escravo em casa. Isso era normal, até pela igreja era avalizado. Então não tinha problema nenhum. Então você não pode, quando você acessa uma memória dessa, culpar a pessoa porque tinha um escravo. Não, na época se vivia assim. E agora você vai procurar trabalhar isso. Porque essa questão do preconceito é um pouco complexa da gente entender. Porque o escravo também já teve no outro lado, também já escravizou. Então, se a gente for olhar, é causa e efeito. Não existem vítimas, nem inocentes. A gente teve dos 2 lados e vem nesse ping-pong, passando pelos 2 lados, para a gente ver que não vale a pena continuar desse jeito. Sempre que eu me dou bem, na vida seguinte eu passo por um sofrimento. Porque isso para a evolução, para a gente não querer mais agir dessa forma. Hoje você está além da evolução intelecto-moral daquelas personalidades, de forma que lhe cabe doutriná-las. Então, é a gente que precisa conscientizar essas personalidades de passado, pela nossa atitude hoje. Dizer a elas o que é certo e qual a melhor conduta baseada nos seus conhecimentos de hoje. Então, nessa conversa interna, a gente vai se autodoutrinando. E aí vão ter alguns aspectos que você pode ficar 10 vidas e não vai mudar, porque é muito forte. É algo que a gente construiu, já é um aspecto de caráter nosso, porque a gente viveu muito tempo daquela forma. E aí um atendimento de captação que consegue trazer uma personalidade dessa para conversar com ela, aí você tem ferramentas para tirar ela daquela situação, para socorrer quem foi prejudicado por ela. E aí acelera um pouco essa mudança. Então, via de regra, o primeiro passo é o quê? Mudar a nossa atitude, orar e vigiar. Fazer a nossa tarefa. Quando isso, depois de algum tempo a gente vê que não está surtindo efeito, aí você busca um atendimento. É apenas um personagem que estava escondido, preso aos costumes da época em que viveu. E foi agora, por esta situação, chamado a se melhorar. É uma parte de você, faça com amor, conseguindo orientá-la ou perdoá-la com argumentos baseados nas leis naturais expressas no Evangelho, ocorrerá então uma reintegração desta unidade ao todo espiritual. Então, nós somos múltiplos. A gente tem múltiplos aspectos, múltiplas vivências passadas, e essa multiplicidade não é única, não é sempre assim que a gente está agindo, pensando, vivendo, sentindo. Isso vai se alternando durante o dia a dia, e a gente precisa desse autoconhecimento, sempre estar se observando. Ao invés de reclamar de uma pessoa, que é uma pessoa chata, ou coisa, você vai se perguntar, poxa, por que aquela pessoa, quando eu estou ao lado dela, ela me parece chata? O que tem em mim que atrai o chato nela? Porque se eu apenas reclamo que ela é chata, eu não vou mudar nada. Só estou reclamando.
Agora, quando eu vou observar em mim o que está me atraindo para estar perto dessa pessoa, ou fazendo com que eu me sinta essa pessoa mais chata do que realmente é, porque às vezes você fala para alguém que a pessoa é chata e a pessoa fala para você assim, mas não percebi isso. Então, o que a gente sente depende desse nosso inconsciente. É esse filtro mental. É um filtro que a nossa percepção do outro passa por esse filtro, por todas as experiências que a gente teve junto dele. Ou experiências que a gente teve ligadas a algo que aquela pessoa está fazendo hoje, está vivendo hoje. Então essa é a primeira parte desse autoconhecimento, né? A gente se observar e mudar cada um aspecto em nós. E vale a pena, porque o mundo inteiro vai mudar, embora o mundo não mude. É paradoxal isso, né? Porque o mundo é muito dinâmico. É um espelho nosso. Mas por onde a gente passar, a gente vai estar ativando em cada pessoa a nossa vibração. E isso deverá ser feito com todas as personalidades que ficarem em dívida com as leis cósmicas, por se entregarem às ferramentas do ego, esquecendo-se de suas essências espirituais. Essas unidades passadas, que se apresentam em certas épocas da sua existência em função de situações impostas pela vida, podem ser algumas das vozes em seu pensamento, com o que você entra em conflito de ideias. Como lá no trânsito, né? Alguém desrespeitou você no trânsito, passou na tua frente, ou te cortou, por exemplo, e uma voz lá de dentro vem, mete a mão na buzina, baixa o vidro, xinga o cara. E você sabe que você está se segurando já, mas vem esse pensamento, é um pensamento contrário à tua proposta agora. E aí a gente, observando isso, consegue segurar. Que tem aquelas pessoas que, quando a gente fala algo parecido assim no atendimento, né, que a pessoa vem querer tratar algo e daí você fala para a pessoa por quê? Não, essa pessoa está aqui porque lá no passado você também já fez algo para ela. Tá? Então você precisa ser mais compreensivo, tolerar mais. A pessoa diz, não, eu sou assim mesmo. Não tem jeito. Né? A pessoa não está pronta ainda para isso. Mas já entrou em contato com essa informação. Em algum momento isso lá na frente vai frutificar. Essas personalidades têm uma chaga, uma ferida na alma que deve ser curada. Pode ser orgulho, vaidade, medo ou outras, mas você tem em sua consciência atual mais argumentos evangélicos que podem libertá-la da prisão inconsciente e reintegrá-la ao todo espiritual. Então você pode conversar com você mesmo, até induzir ela a perceber que ela já fez isso no passado. É um comando mental que você pode dar. Por exemplo, se você tem esse aspecto de se irritar com alguém que está te desrespeitando, você pode falar, não, agora a gente vai respeitar. E você pode lembrar também que você também já fez isso. E aí a consciência consegue acessar outras memórias dela. Assim como a gente está em contato com ela, ela também entra em contato com outras vivências dela que faziam algo parecido. Exemplo. Posso dar como exemplo uma pessoa que viveu no início da era cristã como um patrício romano muito poderoso e orgulhoso. O seu ego fez com que se achasse muito além de qualquer outro ser. Então, na época, o Roma mandava no mundo, né? Você ser um cidadão romano, você podia ir em qualquer lugar e exigir de alguém que carregasse suas malas, que desse 1000 passos para você. Por isso que Jesus falou, se alguém te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000. Era a regra da época lá, que podiam fazer isso com a gente. Então não faça apenas o que te obrigaram, pode fazer mais ainda. O seu ego fez com que se achasse muito além de qualquer outro ser. O seu ego fez com que fosse responsável por milhares de mortes por todo o mundo antigo. Perdeu cedo a função de justa preservação do ego. Dele manteve as aptidões, faculdades e qualidades que se conservaram no todo espiritual.
mas a energia dessa personalidade continuou existindo muito forte no seu inconsciente. Em vidas sucessivas, as novas personalidades e novas vidas, né? Ou seja, cada nova vida se cria uma nova personalidade, não em branco, alimentada pelas anteriores, né? As novas personalidades, quando passavam por momentos de humilhação, e iam passar, porque lá no passado ele humilhou os outros, né? Abriam um portal para aquela personalidade romana que assumia os pensamentos e inspirava revolta, indignação e pedia por vingança. Enquanto o ser evoluía, eu acho que ele está falando de uma história dele, do Júlio mesmo, que tá, mas não vou confirmar. E eu também já passei por isso, né? Nada demais, né? Enquanto o ser evoluía no decorrer de suas vidas, muitas vezes se deixou ouvir por aquela energia e voltou a matar. Depois aprendeu que deveria respeitar o sagrado dom da vida. Ou seja, em uma vida você fez muito isso, né, de se achar muito superior a ponto de tirar a vida das pessoas, de achar que não significava nada, que em vidas seguintes, para quebrar isso, em algumas vezes você chega ainda a tirar a vida dos outros. É uma energia muito forte, se criou algo muito forte de comportamento. Nas próximas vidas, a personalidade apenas instigou a violência, depois apenas a agressão verbal. Então isso vai diminuindo. Nas primeiras influenciações dessa vida passada, a pessoa chegou até mesmo a matar. Depois só foi agressivo, depois apenas uma agressão verbal. Enfim, depois de evoluir com uma base espiritual maior, a personalidade atual começou a perceber que aqueles pensamentos não condiziam com os seus no momento. Passou a doutriná-lo e orientá-lo, até que aquela influência se desfez. Percebeu que aqueles pensamentos que tanto afligiam desapareceram. A consciência encarnada dominou a mazela do orgulho, mantendo no espírito apenas as experiências que ela proporcionou. Aqui um exemplo da validade, né, dessa auto-observação. E é quase que uma regra do Espiritismo, né? Essa tal da reforma íntima. Né? Como é que você vai reformar uma casa? Você precisa conhecer bem a casa, cada lugar, cada aspecto dela, para saber onde você vai mudar, e como mudar, e se pode mudar, de que jeito vai mudar. Então toda reforma precisa de um conhecimento do que está sendo reformado. Então, se a gente quer se reformar, a gente precisa se conhecer primeiro. Senão, não dá certo. Então, vale a pena. Se cada aspecto desse que a gente vai mudando, a nossa vida vai ficando mais tranquila. E vai aparecer outra coisa, sim. Mas você já está vacinado. Você já sabe como proceder. Você sai da linha de sofrimento, da linha de reclamação, e começa a ser ativo na sua melhoria. A gente passa a ser dono do destino. Porque até então a gente veio sendo jogado para lá e para cá de acordo com a lei de causa e efeito. Agora a gente precisa assumir as rédeas do nosso destino. E a gente só vai assumir se a gente tiver conhecimento de causa, souber onde mudar e por que mudar. E que vale a pena mudar. Alguma dúvida, algum comentário? Podemos encerrar por hoje. Então teremos a seguir os passos individuais ali na sala de passos. Quem quiser o passo pode aguardar aqui no auditório que será orientado, tá? Na saída dos passos tem uma água fluidificada ali na bombona, tá? Então podem também pegar um pouquinho de água ali. Quem trouxe uma água pode levar junto na sala de passos para fluidificar ela também, para levar para casa. Então, fiquem na paz desse ambiente agora, e a todos uma boa semana e um final de domingo abençoado.